Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Quantas vezes o Senhor tem guardado a nossa vida e nós nem percebemos. Quantas vezes o Senhor tem nos livrado de coisas terríveis e nós nem se demos por conta. Mas se nós estamos reunidos aqui nesta noite, é porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Por isso que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Eu quero expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar convosco nesta gloriosa festividade. Me sinto muito honrado, me sinto privilegiado de estar convosco nesta noite. Meus agradecimentos ao pastor Joel Ramos pela confiabilidade e pelo convite. Muito obrigado, pastor. Fui muito bem recepcionado nesta cidade. Que Deus abençoe a toda a liderança do ciclo de oração. Que Deus abençoe a cada líder, a cada ministro do evangelho, a cada obreiro, a cada pastor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vós. Há também ao irmão Marcos, que Deus abençoe a sua vida. Trago uma saudação da minha família, da minha esposa, dos meus filhos e também do meu pastor presidente, pastor Carlos Eduardo Lourenço. Que Deus venha abençoá-los poderosamente. A todas as irmãs que fazem parte do círculo de oração, com certeza vocês ensaiaram, oraram, se prepararam, se dedicaram e por isso nós sentimos a presença de Deus. Vale a pena fazer parte do exército de Jeová. Aleluia. Quantos querem ouvir a poderosa palavra do Rei? Aleluia. Então, por gentileza, abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14. Lembrando que o tema escolhido está registrado em Jeremias 29 e o versículo 12, quando diz: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então eu creio que este versículo tem tudo a ver com o tema escolhido pelos irmãos. Segundo Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14. Aqueles que encontraram podem dizer um glórias a Deus. Diz a poderosa palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu gostaria de ler mais uma vez, mas observe as riquezas contidas nos detalhes deste versículo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar, orar, buscar a minha face, diz o Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então o que acontecerá? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e também sararei a sua terra. Aleluia. Sente-se por gentileza. Aleluia. Irmãos, através da Bíblia Sagrada, nós podemos entender e aprender por que o ser humano sofre. Afinal de contas, por que passamos por tantas adversidades? Por que passamos por crises? Por que enfrentamos tantos problemas?
E através da Bíblia Sagrada, nós podemos obter 3 respostas para esta pergunta. Primeiro, o ser humano sofre por causa da consequência dos pecados. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não se possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não se possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecado é uma barreira que nos distancia, que nos afasta da presença de Deus. E quando nós se afastamos da presença de Deus, saímos debaixo da sua cobertura. E quando saímos debaixo da cobertura de Deus, pagamos um alto preço, sofremos. Então a primeira resposta que eu encontro na Bíblia, por que o ser humano sofre, é esta: o ser humano sofre por causa da consequência dos seus próprios pecados. A segunda resposta que eu encontro na Bíblia é o seguinte: o ser humano também sofre por estar passando por uma sonolência espiritual. Muitas vezes Deus permite o ser humano passar por adversidades para ele despertar, para ele acordar do sono espiritual. E eu posso citar aqui um personagem da Bíblia chamado Eutico. A Bíblia diz que Eutico até estava escutando a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, mas ele estava sentado numa janela, ele estava com o corpo para o lado de dentro e a cabeça para o lado de fora. E a Bíblia diz que ele é tomado por um profundo sono e cai daquela janela e quebra o seu pescoço. Então Paulo ora para que Deus devolvesse a vida para Eutico. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que depois desta experiência trágica na vida de Eutico, ele nunca mais dormiu durante um culto a Deus. Ele foi despertado, ele mudou a sua forma de cultuar, ele acordou não apenas de um sono físico, mas também de um sono espiritual. E a terceira resposta que eu encontro na Bíblia, por que o ser humano sofre, é o seguinte: o ser humano também sofre por estar passando por um período de provação. Porque antes da aprovação, precisamos passar pela provação. E eu posso citar aqui um personagem chamado Jó, que era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e mesmo assim, ele passou pelas piores dores que um ser humano poderia suportar. Então muitas vezes eu e você sofremos, mas não é por causa da consequência do pecado. Muitas vezes eu e você sofremos, mas não é porque estamos dormindo espiritualmente. Mas muitas vezes eu e você sofremos porque estamos passando por um período de provação. Mas escute isso, independente do motivo, independente se é por causa da consequência do pecado, independente se é porque estamos sonolentos espiritualmente, independente se é porque estamos passando por um período de provação, independente disso, aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está o segredo da nossa vitória. Então vamos observar o que diz esse texto. Primeiro, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu não sei de vocês, mas isso me causa um grande temor, fazer parte do povo que se chama pelo nome dele.
o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Este Deus que com o poder da sua palavra criou todas as coisas. Este Deus que criou o sol, o Deus que criou a lua, o Deus que chama todas as estrelas pelo nome. Este Deus que com as conchas das mãos encheu os oceanos da terra. O Deus sobrenatural, o Deus do milagre, o Deus do impossível, escolheu você para fazer parte do povo que se chama pelo nome dele. É por isso que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A Bíblia diz em Isaías 43 e o versículo 1: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, foi Deus que te escolheu e você pertence a Ele. É muito interessante, pastor Júlio, que quando uma criança nasce, ela herda o sobrenome do pai. Quando uma criança ela nasce, o sobrenome do pai fica fixado na vida daquela criança. Aquela criança vai carregar para o resto da sua vida o sobrenome do pai. E aí nós começamos a entender por que que a Bíblia diz em João capítulo 1 e o versículo 11 e 12, que veio para que eram seus, ou seja, Jesus veio para os judeus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. Então, antes de nós crermos em Cristo, nós éramos apenas criaturas de Deus. A partir do momento que nós cremos em Cristo, nós se tornamos filhos de Deus. E como eu disse, quando uma criança nasce, ela herda o sobrenome do pai. Ela vai carregar o sobrenome do pai para o resto da sua vida. E assim é no mundo espiritual. Quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos espiritualmente, nós herdamos o nome dele na nossa vida, nós carregamos o nome dele para o resto da nossa vida. O nome de Cristo está fixado em nós. É por isso que nós somos chamados de cristãos, ou seja, parecidos com Cristo, identificados com Cristo, semelhantes a Cristo. Então, quando a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome está falando com você, que é identificado com ele, que carrega o nome dele, que o nome dele está fixado na tua vida. Então, quando a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome está falando com você, porque nós somos filhos de Abraão pela fé, então já é um belo motivo para você erguer a tua cabeça, mandar embora toda a tristeza, toda a angústia. Sabe por quê? Porque você é geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, luz do mundo, sal da terra. Você é testemunha de Cristo, embaixador de Cristo, você é atalaia do Senhor, você é a menina dos olhos de Deus, você é a noiva do Cordeiro. Quando a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome está falando com você. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Então o texto já começa assim, irmãos: se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Observe que existem algumas condições para nós sermos abençoados. E a primeira condição é se humilhar. Se humilhar. E que fique bem claro,
que se humilhar aqui não é autocomiseração, não é autopiedade. Se humilhar não é eu pegar o microfone e falar: olha, irmãos, eu sou um coitadinho, tadinho de mim, eu sou um sofredor. Isso não é humildade. Isso é a pessoa que tem pena de si mesmo, é uma autocomiseração. Mas se humilhar é nós reconhecermos a nossa dependência diante de um Deus que é todo poderoso. Se humilhar é você reconhecer a sua fraqueza, é você reconhecer a sua pequenez, é você dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Deus, sem a Tua presença eu sou derrotado, mas com a Tua presença eu sou mais do que vencedor. Sem a Tua presença eu não posso nada, mas com a Tua presença eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se humilhar é você dizer: Deus, eu sou pequeno, mas Tu é grande. Eu sou fraco, mas Tu é forte. Eu sou súdito, mas Tu é rei. Eu sou pecador, mas Tu és santo. Eu sou falho, mas Tu é perfeito. Oh, aleluia. Se humilhar é você dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, sozinho eu não conseguirei. É por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo vos exalte. Em Tiago a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5 versículo 3: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. O rei Davi disse no Salmo 51 e o verso 17, que os sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado e um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Quer ter vitória na tua vida, se humilhe diante da presença do Todo-Poderoso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o segundo passo da nossa vitória é levar uma vida de oração. Ah, irmão, se nós soubéssemos o poder que a oração tem no mundo espiritual, nós dedicaríamos um período muito maior, exclusivo para as orações. Se nós temos tempo para comer, se nós temos tempo para dormir, se nós temos tempo para tantas outras coisas, nós temos que dedicar um período do nosso dia a dia exclusivo para as orações. A oração nos afasta do pecado. É através da oração que tem resposta de Deus para a tua vida. É através da oração que os demônios batem retirada. É através da oração que Deus abre as portas. É através da oração que o milagre acontece. Quer ter uma vida abençoada? Utilize a prática da oração. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 17: orai sem cessar. A Bíblia diz no Salmo 50 e o verso 15: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, diz o Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 33 e o versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É lógico, irmãos, que a oração ela precisa de 3 elementos fundamentais. A oração ela precisa de adoração, a oração ela precisa de petição, e a oração ela precisa de intercessão. Então vamos lá. A oração ela necessita de adoração, porque senão fica uma oração muito egoísta. Eu já chego pedindo e peço. Não, a oração ela precisa de adoração.
no início, no começo, na introdução da oração, adore e glorifique ao nome do Senhor. Fale: Deus, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso. Muito obrigado pelo ar que eu respiro. Muito obrigado por cada batida do meu coração. Muito obrigado pela Tua providência, pela Tua ação, pelo Teu agir. Encha Deus de elogios. Deus se agrada disso. João capítulo 4, versículo 23. Jesus nos ensina um princípio, dizendo: a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aos que tais assim o adorem. Olha aqui para mim, por gentileza. Você já percebeu que muita gente procura a Deus? Muitas nações procuram a Deus, muitos povos procuram a Deus, muitas etnias procuram a Deus, mas existe um povo que é Deus quem está procurando. E quem são esses? Esses são os adoradores. Então quando você adora, você atrai o olhar de Deus para a tua vida. Quando você adora, você atrai a atenção dele na tua vida. Adore. A oração precisa de adoração. A oração também precisa de petição. O que é isso? É você pedir algo a Deus, é você expor a sua necessidade diante de Deus. É por isso que Jesus nos ensina um princípio, em Mateus capítulo 7, versículo 7, quando ele diz: pedis, buscai e encontrareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Ou seja, fale com o teu Pai, exponha a tua necessidade a Deus, converse com o teu Deus. É lógico que a nossa oração, o nosso pedido, não pode haver um pedido egoísta, porque se o meu pedido for apenas para a minha vanglória, apenas para o meu orgulho, se o meu pedido for um pedido egoísta, apenas para que eu prevaleça sobre os meus irmãos, Deus não vai me ouvir. Porque Tiago capítulo 4 e o versículo 3, a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Agora, se o nosso pedido for para a honra e glória de Deus, se o nosso pedido for para engrandecer o nome dEle, pode ter certeza que Ele vai nos atender, Ele vai nos ouvir, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 5 e o versículo 14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. O nosso Deus não está surdo, o nosso Deus não está morto, Ele ouve a nossa oração. Aleluia. A oração, ela precisa de adoração, a oração, ela precisa de petição, e a oração, ela precisa de intercessão, porque senão a nossa oração fica muito egoísta. Eu só oro pela minha causa, eu só oro por algo que me interessa, eu só oro pelos meus. Olha aqui para mim, por gentileza, irmãs. A igreja tem uma arma poderosa chamada intercessão. É você orar pela causa que é do outro, é você orar por uma outra família, é você orar pela sua cidade, é você orar pelo seu bairro, é você orar pelos seus líderes. A igreja tem uma arma poderosa chamada intercessão, dizendo: Deus, abençoa a cidade de Teixeira Soares, Deus, abre as portas de emprego, prospera o caminho do meu irmão, abençoa a minha irmã, meu irmão e minha irmã. Vamos utilizar a prática da intercessão. É você orar pela sua pátria, é você orar pela sua nação,
é você orar pela economia da cidade, é você orar pela administração, é você interceder pela causa que também não é apenas sua, mas é a causa que também é dos outros. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Buscar a face de Deus não é buscar apenas as mãos de Deus. Quando eu busco apenas as mãos de Deus, eu só quero Ele pelaquilo que Ele pode dar. Eu quero Ele apenas pelaquilo que Ele pode fazer. Eu quero a Deus apenas pelaquilo que Ele pode fornecer. Agora, quando eu busco a face de Deus, eu quero intimidade, eu quero aproximação, eu quero conhecê-lo. Buscar a mão de Deus é buscar apenas o milagre, não a presença do dono do milagre. Buscar a mão de Deus é buscar a Ele apenas a bênção, mas não um abençoador. Eu não sei de você, mas eu não quero apenas o milagre, eu quero a presença do dono do milagre. Eu não quero apenas a bênção, eu quero a presença do abençoador. Eu não quero apenas as mãos, mas eu quero a face, eu quero conhecê-lo, eu quero intimidade. Jeremias 29, versículo de número 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas meu irmão Peterson, me explica isso. Como que eu faço para buscar a face de Deus? Deixa eu lhe falar algo. Quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus que fala com você. Quando você ora, é você que pede algo para Deus. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus que pede algo para você. Quando você ora, você abre o seu coração para Deus. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus que abre o coração dele para você. Quando você ora, você está buscando graça. Quando você lê a Bíblia, você está buscando conhecimento. Quando você vem para o culto, você está buscando a face de Deus. Quando você ora em casa, você está buscando a face de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está buscando a face de Deus. Não viemos buscar apenas as mãos, mas a face do Todo-Poderoso. A Bíblia diz no Salmo 25 e o verso 14, que o segredo do Senhor, em algumas versões está intimidade. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele revelará o seu conserto. Ou seja, nós não queremos saber apenas o que Deus fez, nós queremos saber o que Deus está fazendo. Nós não estamos buscando um Deus do passado, mas nós estamos buscando um Deus do presente. Eu não quero apenas ser um historiador, o que Ele fez, aonde Ele andou, o que Ele falou, mas eu quero ser um adorador, o que Ele está fazendo, aonde Ele está, o que Ele está falando. Que venhamos buscar a face do Rei. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos maus caminhos é dar um giro de 180 graus. Eu estava indo para uma direção, agora eu quero andar em outra direção. Eu estava andando num caminho, agora eu quero andar para outro caminho. Ou seja, se eu enganava, não vou enganar mais. Se eu mentia, não vou mentir mais. Se eu trapaceava, não vou trapacear mais. É abandonar o mau caminho. O Senhor Jesus disse que existem apenas 2 caminhos que o ser humano pode trilhar. Apenas 2.
Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são a que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são a que entram por esta. Jesus está falando sobre dois caminhos. O caminho largo é fácil, irmãos. O caminho largo eu falo o que eu quero, faço o que eu quero, eu me mando, não preciso congregar, não preciso prestar conta à liderança, eu sou dono da minha vida. Sabe por que a maioria prefere o caminho largo? Porque além de não exigir nada, ele tem o maior número de companhia. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios, capítulo 16 e o versículo 25, que há caminhos que parecem direito ao homem, mas que no final levam para a morte. O caminho largo até parece mais prazeroso, até parece mais divertido, mas é o caminho que leva para a morte, para a perdição, para o inferno. Mas eu glorifico ao nome de Jesus, porque você decidiu andar pelo caminho estreito. O caminho estreito é mais difícil, é verdade, porque ele exige santidade, justiça, verdade, mas é o caminho estreito que vai te levar para o céu, é o caminho estreito que vai te levar para a presença dele, é o caminho estreito que vai te levar para as tuas vitórias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor. É o tema do congresso. Deus vai nos ouvir. A impressão que dá, pastor Joel, que Deus está sentado no seu trono de glória, de graça e de poder. E assim que o seu povo começa a colocar em prática isso na sua vida, Deus se levanta do seu trono e faz isso daqui, ó. Agora eu vou ouvi-los, agora eu vou escutá-los. Quanta gente reclamando, dizendo: mas eu oro e Deus não me responde, eu falo e Deus não faz nada. Sabe por quê? Porque não estão colocando em prática esse texto na sua vida. Mas a Bíblia é bem clara, que se nós se humilharmos, se nós levarmos uma vida de oração, se nós buscarmos a face, se nós abandonarmos o mau caminho, pode ter certeza que Ele vai nos ouvir, Ele vai nos responder, e a vitória será tua, em nome de Jesus. Então eu ouvirei dos céus. O nosso Deus não é surdo, o nosso Deus não é um Deus inerte, um Deus engessado. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele ouve, Ele corresponde, Ele age. Aí a Bíblia diz: e eu perdoarei os seus pecados. Ainda bem que nós temos um Pai que perdoa. O nosso Pai é um Pai misericordioso, é um Pai de graça, é um Pai que nos ama. Biblicamente eu tenho descobrido que Deus prefere nos perdoar do que nos perder. Eu vou repetir de propósito: Deus prefere te perdoar do que te perder. Quantos acreditam num Deus que perdoa? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1 e o versículo 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1 e o versículo 9,
19: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2 versículo 1: meus filhinhos, tenho-vos escrito isso para que não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, se o diabo é o teu acusador, Jesus Cristo é o teu advogado, que te restaura, que te justifica, que te perdoa, que te levanta. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1 e o versículo 18: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, por mais que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei como a branca lã. Por mais que eles sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei como a neve. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Este Deus, Ele te ama, Ele te restaura. Então levanta a tua cabeça e Ele perdoa os nossos pecados. Isso é graça. Ele justifica, Ele é advogado, Ele é amoroso. O nosso Pai não é um Pai vingativo, mas é um Pai cheio de graça, cheio de amor, cheio de restauração. Aí a Bíblia Sagrada diz: e então sararei a tua terra. Quantos acreditam num Deus que sara, num Deus que cura, num Deus que restaura? Nós vimos aqui uma bela apresentação, vários testemunhos, que pessoas que vivenciaram esse Deus que cura. É por isso que um dos nomes dele é Jeová Rafá, ou seja, o Senhor que cura, o Senhor que sara, o Senhor que restaura. Preste muito atenção agora. Por quê? Porque o mesmo Jesus que curou o homem com a mão mirrada, o mesmo Jesus que curou o surdo e gago de Decápolis, o mesmo Jesus que levantou o paralítico do tanque de Betesda, o mesmo Jesus que curou o cego de Jericó, o mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro, o mesmo Jesus que curou 10 leprosos, o mesmo Jesus que curou a filha de Jairo, o mesmo Jesus que curou a mulher de fluxo de sangue, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus que curou tanta gente de tantas enfermidades, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite, pronto para curar, pronto para restaurar, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele permanece fazendo milagres. Levante a sua mão, levante a sua mão. Deus, aonde houver uma pessoa enferma, aonde houver alguém com dores, aonde houver pessoas que estão enfermas, doentes, vem com o teu toque de cura, vem com o teu toque de restauração. Cura, restaura, levanta, em nome de Jesus. Este nome tem poder. Este nome tem poder para repreender toda a enfermidade. Ele sara, Ele cura. Foi por isso que Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas,
Em meu nome pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. E em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Receba a tua cura em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Jeová Rafá aqui nesta noite. O próximo a contar um testemunho será você. O próximo a falar que Jesus sara, que Jesus cura, será a tua vida. E eu sararei, diz o Senhor. E eu sararei, diz o Senhor. Vamos fazer a nossa parte, porque Ele fará dele. E eu sararei a tua terra. É lógico, irmãos, que é uma linguagem simbólica. A terra estava enferma, a terra estava seca, a terra não estava produzindo. Eles estavam arando a terra, plantando, investindo, mas não havia resultado. Não havia chuva temporã e nem a chuva seródia. Os celeiros estavam vazios. Não havia fruto, não havia cores, não havia beleza. A terra estava seca, enferma. E sabe o que significa a chuva temporã e a chuva seródia? A chuva temporã era uma chuva no outono, era depois do plantio. E a chuva seródia era uma chuva na primavera, uma chuva antes da colheita, para amadurecer o fruto. Então, quando a Bíblia diz a chuva temporã e a chuva seródia, significa a chuva certa no tempo certo. Mas eles não estavam tendo essa chuva, não havia resultado. Eles se esforçavam, trabalhavam, mas permanecia da mesma forma. E quantas vezes nós estamos nesta condição? Se esforçamos, plantamos, aramos, fazemos tudo o que deve ser feito, mas parece que não existe resultado. A terra está seca, os celeiros estão vazios. Mas escute isso: a promessa de Deus é que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a face, se converter dos maus caminhos, então eu sararei a sua terra. Então pode preparar os celeiros, que haverá um tempo de bonança, um tempo de prosperidade, um tempo de fartura. Prepare os seus celeiros, que haverá colheitas, haverá flores, haverá frutos, haverá beleza, haverá alegria, haverá sorriso. Faça a tua parte, porque Deus fará dele. Quantos acreditam nisso? Joga a tua mão para o alto e adore ao nome do Senhor. E eu sararei a sua terra. Haverá um tempo novo na tua casa, haverá um tempo de alegria na tua família, haverá um tempo novo no teu trabalho, na tua empresa. Haverá um tempo novo, porque Deus vai sarar a terra, Deus vai curar a terra, Deus vai irrigar a terra, e haverá um tempo de frutificação. Com permissão do pastor Joel, a amada igreja se levante, mas se levante adorando. Deus está revelando o segredo de uma vida vitoriosa. Deus está revelando algo precioso para nós. As bênçãos de Deus não virão de qualquer forma. Deus trabalha com princípios. Vamos fazer a nossa parte, porque Deus fará dele. Tudo depende da nossa atitude. Tudo depende do nosso posicionamento.
Tudo depende da nossa prática. Como vai ser a nossa vida depois desse congresso? Como será o nosso cotidiano depois desta festa? Que possamos orar mais. Sabe o que é que eu sinto Deus falando para nós aqui, irmãs? Se o meu povo, se o meu povo se humilhasse mais, se o meu povo orasse mais, menos televisão e mais oração, menos internet e mais oração, menos distração e mais oração. Se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, não apenas as minhas mãos, buscar a face na leitura, nos cultos, na oração. Deus está te dando coordenadas para a tua vitória, diretrizes para a tua vitória. Se o meu povo abandonasse os maus caminhos. Qual é o mau caminho que nós temos que abandonar? O que é que nós fazemos que estamos entristecendo o coração do nosso Pai? Abandona o caminho largo e anda no caminho estreito. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Eu vou ficar aqui até você dar glória a Deus. Sararei a sua terra. A tua terra não será mais a mesma. A tua terra será uma terra fértil, uma terra abençoada. A tua terra haverá milagres, haverá providência, haverá prodígio, haverá sinais, e eu sararei a sua terra. Eu quero chamar pessoas corajosas aqui nesta noite. Independente se você já é crente ou não, a pergunta não é essa. A pergunta é: você entendeu a mensagem de Deus para o teu coração? Você que estava perguntando: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Deus te respondeu. Se você sabe que Deus falou contigo nesta noite, você é o povo que se chama pelo nome dEle. Você carrega o nome de Cristo na tua vida. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você é o povo que se chama pelo nome dEle, cristãos. Se você sabe que Deus falou contigo, rapidamente saia do teu lugar em nome de Jesus. Ele quer sarar a tua terra. Ele quer entrar em providência na tua casa. Se você entendeu a voz do Senhor, saia do teu lugar em nome de Jesus. Venha. Ele sara, Ele cura, Ele restaura, Ele justifica, Ele perdoa, Ele levanta, Ele capacita. Então me invocareis, diz o Senhor, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Isso, dê mais um passo à frente, por gentileza, mais pessoas estão vindo. Ele ouve. Quando você dobra os joelhos, Ele ouve. Ele enxerga a tua lágrima. Ele ouve a tua intervenção, a tua intercessão. Ele ouve a tua oração ao teu filho. Ele ouve quando você clama pela sua filha. Ele ouve quando você intercede pelo seu marido. Ele ouve quando você clama, quando você chora, quando você se quebranta.
A Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Eu sei que tem verdadeiro adorador aqui. O Pai estava procurando, o Pai encontrou verdadeiros adoradores. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor. Vamos invocar o nome dEle, vamos clamar ao nome dEle, vamos interceder pelo Brasil, interceder pela cidade, interceder pela igreja, interceder pelas famílias, pelos ministros. Vamos fazer uma oração de guerra nesse momento. Santo Deus eterno Pai, em nome de Jesus, que tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, em nome de Jesus, nós cremos que este nome tem poder. Nós cremos que este nome tem poder para curar, para restaurar, para libertar. Este nome tem poder para quebrar correntes, para quebrar grilhões. Estamos aqui, o povo que se chama pelo teu nome, invocando o nome que é sobre todo outro nome. Senhor Deus, intercedemos por esta cidade, intercedemos por cada família, intercedemos pelos ministros, intercedemos pela igreja, intercedemos por cada irmã, por cada irmão. Cobre com as tuas mãos, dai a tua cobertura espiritual. Blinda as famílias, blinda o casamento, blinda os nossos filhos, protege o ministério, livra de todo escândalo, de toda mentira, de todo laço do diabo, de todo encantamento, de toda feitiçaria. Nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ele sara, Ele cura, Ele restaura. Santo, 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 santo. Ele está intervindo na tua causa, Ele está agindo na tua família, Ele está trabalhando ao teu favor. O nosso Deus ouve, o nosso Deus responde, o nosso Deus age, o nosso Deus trabalha. Dá vitória para a tua filha, dá vitória para o teu filho. Olha a lágrima desta mãe, olha a lágrima deste pai, olha a lágrima desta esposa. É Bíblia, Bíblia, Bíblia. É a palavra que tem poder, é a palavra que cura, é a palavra que restaura. Ele te ama, Ele te ama, Ele é o teu advogado, Ele te defende, Ele te justifica. Ele está sarando vidas. O mesmo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele entra em providência.
Aleluia. Escute isso. Nós já vamos interceder um pelos outros. A oração, ela precisa de intercessão. Gálatas capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Nós já vamos orar um pelos outros. Você vai orar por essa pessoa que está do seu lado. Por mais que você não conheça ela, não tem problema. Mas ore por esta vida. Pastor Joel, eu estava analisando um versículo muito interessante. Quando a Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías, livro do profeta Isaías. Pela lógica, é o empregado que tem que trabalhar para o patrão. Pela lógica, é o menor que tem que trabalhar para o maior. Pela lógica, é o súdito que tem que trabalhar para o seu rei. Mas a Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Esse Deus é tão maravilhoso, que é Ele que trabalha por nós. Vamos orar um pelos outros. Não precisa colocar a mão na cabeça, põe a mão no ombro mesmo. Se você quiser, abrace alguém, ore por alguém. Fala: Deus, abençoe a vida dele. Abençoe e cobre com as tuas mãos. Ore pela causa do outro, um orando pelo outro, em nome de Jesus. Santo Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu filho. Guarda, Senhor, protege, livra de toda seta maligna. Dai o teu ânimo, a tua força, a tua coragem, o teu entusiasmo. Que a alegria venha em seu coração. Que a paz reine sobre a sua mente. Abençoa a sua casa, abençoa, Senhor, a sua família. Abençoa o seu futuro. Abençoa a cada passo, a cada decisão. Fortalece a vida dele. Abençoa cada irmã. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente. Vem com a tua graça, com a tua autoridade, com o teu poder. Dai o teu ânimo, a tua alegria, o teu sorriso. Abençoa a vida da minha irmã. Em nome de Jesus. Abençoa os seus descendentes. Abençoa os seus projetos. Abençoa a sua causa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa os ministros do Evangelho. Abençoa os pastores. Abençoa a liderança. Cobre com as tuas mãos, livra de todo mal. Abençoa esta cidade. Que haja emprego, que haja as melhores oportunidades. Que haja um tempo de colheita, um tempo de frutificação, um tempo de crescimento. Abençoa a cidade de Teixeira Soares. Abençoa as empresas, o comércio. Dai a tua paz, livra da violência, livra do mal. Abençoa as famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.